Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as origens e quais eram os grupos nômades que viviam ali em Canaã no período do século 15, 16, 14, 13 e 12 antes da Era Comum. Os grupos nômades, seminômades. Já falamos sobre o Xaçu, o Apiru e os Ixos. Vamos falar sobre os Amalequitas nesse artigo acadêmico. Que diz o seguinte: a importância dos Amalequitas fundamentam-se no fato de eles terem sido uma grandeza nômade. São nômades do Negev. Ele cita aqui o Mário Liverani, 2008, página 71 a 125. Região ao sul do Mediterrâneo, entre a costa e o Mar Morto, mais precisamente no Híjas setentrional, região da Araba, cuja cidade de referência é Beersheba. Eles controlavam as trilhas leste-oeste das caravanas de camelos entre Edom e Gaza. Longo trecho de grandes conflitos. Em narrações anacrônicas dos assentamentos israelitas no Mediterrâneo, disse que na Transjordânia os Refaim e os Emorim são eliminados e no Negev destrói-se os gigantes, mas não os filistinos, né, ou os amalequitas. E afora o problema de historiadores, reconhece-se que os antigos seminômades permaneceram na terra. Aí ele menciona aqui Êxodo 17, 8, 16. Os descreve como inimigos de Israel. Testemunhos materiais têm comprovado que o vale de Beersheba foi ocupado no século 13 antes da Era Comum, sendo Tel Mazos o principal sítio. Quilebreu, acho que é esse o nome do autor aqui, Quilebreu, afirma que no Ferro I, nesse mesmo sítio, ocorreu uma simbiose étnica entre amalequitas e israelitas. Mas entendemos que os mapas dos assentamentos e a localização das grandezas mencionadas no hino da vitória de Merneptah, Cairo e Karnak. Ele menciona aqui Mazar. Permite-nos retroagir e a simbiose étnica para a Idade do Bronze recente, ironicamente acentuando a abordagem de Quilebreu, 2005, página 184, em que alude à complexidade da multietnicidade dos israelitas no bronze recente, envolvendo, dentre tantas grandezas sociais e socioétnicas, os amalequitas ou amalequitas. Tudo isso é corroborado pelos relatórios de pesquisas arqueológicas sobre os nômades transhumantes como estamentos antigos orientais. Anteriores e coetâneos aos israelitas, como possíveis elementos nômades pastoris no meio de Israel. Aí ele cita aqui o Gould e o Aldo. Considerações finais. No caso de praticarmos o conceito de identificação e mais
respectivamente, etnia, caracterizando pela particularidade dos mitos, memórias, valores e símbolos da composição das experiências culturais, seja por concepção substancialistas, seja por concepções subjetivas, aportaremos em impasses. Tendia-se a restringir as interações e conexões materiais na construção da herança imaterial da vida seminômade e citadina. Por isto, na identificação dos grupos populacionais, foram incorporados recentemente o gênero, a época, a religião e os estados social, econômico e cultural, posto a não ser resultado de patriarcado, vizinhança ou comunidade, nem tampouco processo de um povo unívoco. Neste caso, é preciso atentar aos contextos relacionais das práticas cotidianas e à transformação gradual do povo e da sociedade, onde nem mesmo a economia é um fator determinante, pois a identidade não é estática, mas em fluxo. No caso das grandezas sociais fundadoras, os processos de longa distância, prolongadas migrações, práticas simbióticas e hibridização são cruciais. Para a antiguidade clássica em diante, acrescentaríamos as colonizações e contingentes populacionais transpostos. Em adição, procurou-se apresentar as grandezas sociais fundadoras das etnias, que serão cristalizadas na ampla geografia das civilizações na Idade do Ferro II. Nosso objetivo foi historicizar as interações e transições que antecederam as linhagens de parentesco com amplas ramificações continentais, por si só, capazes de promover a cautela nos casos de definição identitária. Aí ele cita aqui as referências bibliográficas, como vocês estão vendo. A referência bibliográfica dele são bastante interessante e longa, né? O Liverani, o Peter Lenher, Wittgenstein, Mazar, enfim. Então, pessoal, esse foi o fim da pequena série que está falando sobre os grupos étnicos de Canaã, ali, que viveu no período da Era do Bronze à Idade do Ferro, tá bom? Os povos da Terra, abordagem historiográfica de grandezas sociais do Antigo Oriente Próximo, no segundo milênio antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Uma apresentação comparativa. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí.